Welcome back! E hoje veremos phrasal verbs. Mas hoje, especificamente, veremos os phrasal verbs só com a letrinha A. Mas antes de vermos os phrasal verbs, você sabe me dizer o que são phrasal verbs? Provavelmente não, e é por isso que você está nessa aula, né? Muito bem, deixa eu te explicar o que são phrasal verbs. Vamos lá. Os phrasal verbs, ou verbos frasais. Eu odeio essa tradução. Verbos frasais é muito feio, muito feio. Então, só vou falar phrasal verbs mesmo, tá bom? Os phrasal verbs são verbos que vêm acompanhados por preposições ou advérbios. Se você faltou na aula de português e não prestou atenção, provavelmente você não sabe o que são preposições ou advérbios. Mas alguns exemplos que eu posso te dar como exemplo são, por exemplo, de, com, para, desde e etc. São aquelas palavrinhas que ajudam a conectar o verbo com o resto da frase. É só ter isso em mente. Enfim, acrescentando uma preposição ou um advérbio, o sentido do verbo original pode mudar completamente. Ou seja, se eu tenho um verbo e na frente desse verbo eu tenho uma preposição ou um advérbio, o sentido dele vai mudar totalmente. Não será mais o mesmo. Por isso, os phrasal verbs não podem ser traduzidos literalmente, palavra a palavra, ou ao pé da letra. Quando a gente tem esses dois carinhas juntos, geralmente são dois, né? O verbo e a preposição ou advérbio. Eles juntos, a gente não pode traduzir ao pé da letra, porque a partir do momento que eles se juntarem, vai mudar o sentido. Quer ver um exemplo? Deixa eu escrever um exemplo aqui rapidinho para você. Vamos lá. Home, a gente sabe que é casa, certo? Work, deixa eu colocar mais para cá para você ver. Work, a gente sabe que é trabalho, certo? Trabalho tá escrito feio, hein? Trabalho. Porém, se a gente junta os dois e coloca home, deixa eu fazer assim. Home, work, ele passa a ser lição de casa. Então pode perceber que aqui a gente nem pode traduzir ao pé da letra, porque senão seria casa-trabalho. E a ideia do phrasal verb é isso, juntar duas coisas, duas palavras em inglês, para se transformar em algo totalmente diferente. Mas vamos deixar isso aqui de lado e vamos para os nossos exemplos. Eu trouxe aqui os phrasal verbs mais comuns com a letra A e veremos um a um. Pode pegar papel e caneta, se não tiver papel e caneta, você pode usar o seu cérebro para anotar, mas eu não confiaria muito no cérebro para anotar. Mas fica aí a seu critério. Vamos começar pelo primeiro phrasal verb, que é o ask for. Ask for quer dizer pedir. Pode perceber aqui, ó. Ask quer dizer perguntar. For é por, perguntar por. Juntando os dois, eu mudei totalmente o sentido. Não é mais perguntar por, é pedir. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. Olha o spoiler aqui, ó. Primeiro exemplo. Can I ask for a favor? Can I ask for? E ó, ask for a favor. A tradução seria eu posso pedir um favor? Ask for, pedir. Próximo. She went to the store to ask for, aqui ó, ask for more information. Ela foi à loja para pedir mais informações. Ask for, pedir. Último exemplo de ask for. If you need help, don't hesitate to ask for it. Se precisar de ajuda, não hesite em pedir. Ask for, aqui, pedir, tá bom? Eu vou fazer do caquinha já. Ask for, pedir. Vimos aqui os exemplos. Podemos seguir para o próximo phrasal verb. Ask out, já muda. Ask out seria perguntar, out seria fora. Perguntar fora não faz sentido. É por isso que a gente não pode traduzir ao pé da letra. Ask out, junto, se torna convidar para sair. Vamos ver alguns exemplos aqui, mais spoilers. Primeiro exemplo. He finally got the courage to ask her out. Ask her out. Aqui a gente pode colocar no meio dos phrasal verbs algum pronome. Ask him out, ask her out e etc. Mas não muda o sentido. Tradução, aqui ele finalmente teve coragem de convidá-la para sair. Próximo exemplo. She asked him out for dinner. Olha aqui mais uma vez, ó. Um pronome entre o nosso phrasal verb. She asked him out for dinner. Ela o convidou para sair, para jantar. Opa, aqui ó. Ela o convidou para sair para jantar. É muito para. Próximo exemplo. I'm thinking of asking out that guy from the cafe. I'm thinking of asking out that guy from the cafe. Eu estou pensando em convidar aquele cara do café para sair. Eu vi um carinha lá no café e aí eu tô pensando em convidar ele para sair. E aí, o que você diz? Você acha que eu devo fazer isso? Ou não? Fica aí o questionamento. Deixa eu deixar aqui aberto pra gente ir verificando o que a gente já viu. Ask for, pedir. Ask out, convidar. Próximo nós temos abide by, que quer dizer cumprir ou respeitar. Vamos verificar alguns exemplos?
Exemplo número 1. Vamos lá. We must all abide by the rules. We must all abide by the rules. Todos devemos cumprir as regras. Abide by, cumprir. Próximo exemplo. They agreed to abide by the terms of the contract. They agreed to abide by the terms of the contract. Eles concordaram em cumprir os termos do contrato. Cumprir, abide by. Cumprir, abide by. Último exemplo. He promised to abide by the decision of the court. He promised to abide by the decision of the court. Ele prometeu respeitar a decisão do tribunal. Respeitar, abide by. Caberia um cumprir aqui? Também, ele prometeu cumprir a decisão do tribunal. Mas respeitar também entra. Então, vimos aqui abide by. Cumprir, respeitar. Próximo, phrasal verb, account for. Account for pode ser visto como explicar ou prestar contas. Vamos ver alguns exemplos? Sempre tem uns spoilers do 2 e do 3, eu nunca vi uma coisa dessa. Sabotagem. Primeiro exemplo que temos aqui. How do you account for the missing money? How do you account for the missing money? Como você explica o desaparecimento do dinheiro? Agora complicou pro seu lado, hein? Sei não. Próxima pergunta. Tira, não é pergunta, é exemplo, né? Próximo exemplo. Vamos lá. Número 2. She had to account for every penny spent. She had to account for every penny spent. Ela teve que prestar contas de cada centavo gasto. Só para você saber, penny quer dizer centavo, tá bom? Último exemplo. The manager asked him to account for the delay. The manager asked him to account for the delay. O gerente pediu para que ele explicasse o atraso. O gerente pediu para que ele explicasse o atraso. Account for, explicar, prestar contas. Próximo, phrasal verb, add up ou add up. Você pode juntar aqui, ó, como o add termina com uma consoante e o up começa com uma vogal, a gente pode juntar o som dos dois. Em vez de falar add up, a gente pode falar add up, juntando o som, tá? Dicasinha aí de pronúncia. Vixe Maria, já chegou tudo? Calma, calma filho, calma. Add up quer dizer fazer sentido ou somar. Vejamos alguns exemplos. Vamos lá para o exemplo número 1. The figures just don't add up. The figures just don't add up. Os números simplesmente não fazem sentido. Esses números estão meio estranhos, não faz sentido não. They don't add up. Exemplo número 2. Her explanation didn't add up, so I asked more questions. Her explanation didn't add up, so I asked more information. A explicação dela não fazia sentido, então eu fiz mais perguntas. Add up, aqui. Add up, fazer sentido. Como a gente tem o did aqui, jogo o add up para o passado. Então, ao invés de ser fazer sentido, se tornou fazia sentido. Próximo exemplo. When you add up the costs, the trip is too expensive. When you add up the costs, the trip is too expensive. Quando você soma os custos, a viagem fica muito cara. Somar os custos, ó, soma. Add up pode ser somar também aqui em cima. Então, vemos aqui 3 exemplos de add up, que quer dizer fazer sentido ou somar. Próximo, phrasal verb. Nós temos, ó, o spoiler aqui, ó. Nós temos o sentido de aconselhar a não. Ou seja, eu vou te aconselhar a não fazer alguma coisa. Aconselhar a não. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo número 1. The doctor advised against eating too much sugar. The doctor advised against eating too much sugar. O médico aconselhou a não comer muito açúcar. Aqui, ó, aconselhou a não. Próximo exemplo. I would advise against making a hasty decision. I would advise against making a hasty decision. Advise against. Eu aconselharia a não tomar uma decisão precipitada. Aconselharia a não, advised against. Próximo exemplo, exemplo número 3. Temos They were advised against traveling during the storm. They were advised against traveling during the storm. Eles foram aconselhados a não viajar durante a tempestade. Vimos aqui o advise against, que quer dizer aconselhar a não.
Próximo phrasal verb. Temos aqui agree with, agree with. Vejamos aqui o que quer dizer. Agree with quer dizer concordar com. Vejamos alguns exemplos. Exemplo número 1. I don't agree with your opinion on the matter. I don't agree with your opinion on the matter. Eu não concordo com a sua opinião sobre o assunto. Eu não concordo com a sua opinião sobre o assunto. Agree with, concordo com. Próxima frase. She agrees with her sister on most issues. She agrees with her sister on most issues. Ela concorda com a irmã na maioria dos assuntos. Próxima frase. Do you agree with the new policy? Do you agree with the new policy? Você concorda com a nova política? Você concorda com a nova política? Deixa aí nos comentários. Vimos aqui agree with, que quer dizer concordar com. Estamos acabando, ó, faltam apenas mais 3. Olha aí, ó. Próximo, allow for, allow for. Vejamos o que quer dizer. Allow for quer dizer considerar ou permitir. Vejamos alguns exemplos. Exemplo número 1. We need to allow for the possible delays. We need to allow for the possible delays. Precisamos considerar os possíveis atrasos. Próximo exemplo. The budget doesn't allow for unexpected expenses. The budget doesn't allow for unexpected expenses. O orçamento não permite despesas inesperadas. Permite, allow for. Próximo exemplo, allow for extra time to get to the airport. Allow for the extra time to get to the airport. Considere tempo extra para chegar ao aeroporto. Allow for, considerar, lembra, né? Aqui, ó. Allow for quer dizer considerar. Então, considere, allow for, extra time, tempo extra, to get to the airport, para chegar ao aeroporto. Maravilha! Vimos aqui, allow for. Próximo que temos é o appeal to. Appeal to. Appeal to quer dizer atrair ou apelar para. Vejamos agora alguns exemplos. Appeal to. Vamos lá. The idea of a vacation in the mountains appeals to me. A ideia de férias nas montanhas me atrai. Gostei dessa ideia, hein? Próximo exemplo. She tried to appeal to his sense of justice. She tried to appeal to his sense of justice. Ela tentou apelar para o senso de justiça dele. Apelar para, appeal to. Próximo exemplo. The new product is designed to appeal to young adults. The new product is designed to appeal to young adults. O novo produto foi projetado para atrair jovens adultos. Atrair, appeal to, certo? Maravilha. Então, vimos aqui appeal to, que quer dizer atrair ou apelar para. E o último phrasal verb com a letra A que temos aqui é o apply for. Apply for. Vejamos o que apply for quer dizer. Apply for significa candidatar-se ou inscrever-se. Vejamos alguns exemplos. Exemplo número 1. She decided to apply for the job. She decided to apply for, nosso carinha aqui, the job. Ela decidiu candidatar-se ao emprego. Próximo exemplo. He applied for a scholarship to study abroad. He applied for a scholarship to study abroad. Ele se inscreveu para uma bolsa de estudos no exterior. Se inscrever, apply for. E o último exemplo que temos aqui é o terceiro exemplo. You need to apply for a visa before traveling. You need to apply for a visa before traveling. Você precisa se inscrever para um visto antes de viajar. Vimos aqui então apply for. E aqui estão, vejamos, os nossos, oh Jesus, diminui demais, né? Calma, foi demais não. Temos aqui, aí ó, temos aqui todos os nossos phrasal verbs com a letra A. Temos ask for, ask out, abide by, account for, add up, advise against, agree with, allow for, appeal to, and apply for. Visto isso, vamos seguir. Agora você pode me perguntar, tá, como é que eu faço para decorar tudo isso? Porque não adianta nada, né? Não conseguir decorar, mas não precisa se preocupar, vamos lá. E o mais óbvio do óbvio do óbvio é que só é possível decorar esses phrasal verbs praticando cada um deles.
Então, o conselho que eu deixo aqui é: tente criar uma frase com cada um desses phrasal verbs que você viu aqui na aula. Se você não conseguir criar a frase completamente em inglês, do zero, só em inglês, você pode fazer o seguinte, ó. Você vai criar a frase completa em português, e no lugar da palavra que pode ser traduzida como phrasal verb, você vai colocar a expressão em inglês. Eu tenho aqui um exemplo para você. Tem algo estranho nessa história. Algo não add up. Algo não tá batendo. Você pode tentar criar dessa forma que vai ficar mais fácil. Se você conseguir criar, deixa eu voltar para cá. Se você conseguir criar todas as frases no inglês, ou uma frase com cada um no inglês, ou pelo menos com um só, já será muito bom, já irá ajudar bastante. Mas você quer praticar ainda mais? Eu tenho um conselho para você. Tem algo muito bom para você praticar ainda mais o seu vocabulário. E o melhor de tudo isso é que custa apenas R$10. Por enquanto, hein? O preço pode subir. Então, presta atenção. O nosso e-book totalmente em inglês, com 10 histórias magníficas, sensacionais, está custando apenas R$10. Você pode adquirir no primeiro comentário fixado. Se você não quiser, tá tudo bem. Só encontra um jeito de praticar, tá bom? Essa é a nossa alternativa, é o que oferecemos. Mas se você não quiser, as aulas aqui continuarão sendo grátis, tá bom? Seguimos. E aí eu te deixo... Opa, não tá na sua tela? Como é que você vai ver? Vamos lá. Você quer aprender inglês de graça? Essa aqui é uma pergunta bem sincera, hein? Porque hoje em dia existem muitos e muitos e muitos cursos pagos em inglês. Pode perceber que a maioria dos professores de inglês aqui no YouTube, eles ensinam o básico do básico do básico, e depois eles te vendem um curso no final. A única coisa que a gente tá vendendo é o nosso e-book. Só para ajudar mesmo a pagar as contas de casa. Mas o curso em si, o ensinar inglês do zero em si, a gente faz tudo de graça. Então, se você quiser aprender inglês de graça, a primeira coisa que você precisa fazer é se inscrever no canal. Porque, como eu já expliquei, aqui a gente ensina inglês do básico ao avançado, sem cobrar nada de você, nada mesmo. É 100% grátis. Se você puder, se inscreva no canal para que a gente possa espalhar esse conhecimento e mais pessoas conheçam o canal e saibam que aqui aprendem inglês de graça, que não precisa pagar nenhum curso. E deixa aqui nos comentários quais aulas você gostaria de ver por aqui. Porque aqui é você quem manda, é você quem diz, tá bom? Da minha parte hoje é isso. Qualquer coisa, já sabe, né? Só deixar aqui nos comentários. Thanks for watching the video. See you in the next one.